A última geração. Parte 1. A demonstração final do que o Evangelho pode operar na humanidade e em favor dela, está ainda no futuro. Cristo apontou o caminho. Revestiu-se do corpo humano, e nesse corpo, demonstrou o poder de Deus. Os homens devem seguir-lhe o exemplo e provar que o que Deus fez em Cristo, pode efetuar em todo ser humano que a ele se submete. O mundo está à espera dessa demonstração. Romanos 8,19. Quando isso se realizar, virá o fim. Deus terá cumprido seu plano. Ter-se-á mostrado verdadeiro, e Satanás, mentiroso. Será reivindicado seu governo. É hoje ensinada no mundo muita doutrina espúria a respeito da santidade. Acham-se de um lado, os que negam o poder divino para salvar do pecado. Do outro, aos que ostentam sua santidade diante dos homens e querem fazer-nos crer que estão sem pecado. Contam-se entre a primeira classe, não só descrentes e céticos, mas também membros da Igreja cuja visão não inclui vitória sobre o pecado, mas transigência com ele. Da outra classe, fazem parte os que não têm um conceito exato do pecado, nem da santidade divina, e cuja visão espiritual se acha tão obscurecida que não podem ver suas próprias faltas, e daí se creem perfeitos. Suas ideias acerca de religião são tais, que seu próprio entendimento da verdade e retidão é superior ao revelado na palavra. Não é fácil decidir qual é o erro maior. Que a Bíblia inculca a santidade é incontestável. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. O termo grego, ágios, em suas várias formas, é traduzido como santificar, santo, santidade, santificado, santificação. Emprega-se o mesmo vocábulo para ambos os compartimentos do santuário, e significa aquilo que é posto à parte para Deus. A pessoa santificada é aquela que é posta à parte para Deus, e cuja vida toda está a Ele dedicada. O plano da salvação tem de incluir, necessariamente, não só o perdão do pecado, mas também a restauração completa. Salvação do pecado é mais do que perdão do pecado. Perdão pressupõe pecado, e é concedido sob condição de o abandonarmos. Santificação indica libertação de seu poder e vitória sobre ele. O primeiro é um meio de neutralizar o efeito do pecado. A segunda é a restauração do poder para alcançar a vitória completa. O pecado, como algumas moléstias, deixa o homem em estado deplorável, abatido, desanimado, desalentado, com pouco controle sobre a mente, faltando-lhe força de vontade, e mesmo com as melhores intenções, não pode fazer o que é correto. Julga não haver esperança. Sabe que a si mesmo cabe a culpa, e o remorso enche-lhe a alma. Aos males físicos, junta-se a tortura da consciência. Sabe que pecou e que é culpado. Não se compadecerá alguém dele? Chega-lhe então o Evangelho. Pregam-lhe as boas novas. Embora seus pecados sejam como escarlata, tornar-se-ão brancos como a neve, conquanto vermelhos como carmesim, serão como branca lã. Isaías 1:18. Tudo está perdoado. Ele está salvo. Que maravilhoso livramento esse! Seu espírito está em paz. Não mais o atormenta a consciência. Foi perdoado. Seus pecados foram lançados no fundo do mar. Transborda-lhe o coração de louvor a Deus, por sua misericórdia e bondade para com ele. Assim como um navio avariado e rebocado ao porto, se acha salvo, mas não restaurado, assim também o homem está salvo, porém não restaurado. É preciso reparar o navio antes de se poder declará-lo em condições de navegar, e o homem necessita reconstrução antes de estar plenamente restaurado. A esse processo de restauração chamamos de santificação, e inclui o corpo, a alma e o espírito. Concluída a obra, o homem é santo,
está completamente santificado e restaurado à imagem divina. Essa demonstração do que o Evangelho pode fazer em favor do ser humano é o que o mundo aguarda. Na Bíblia, tanto o processo, como a obra terminada, são denominados santificação. Por esse motivo, são os irmãos chamados santos e santificados, embora não tenham alcançado a perfeição. 1 Coríntios 1:2, 2 Coríntios 1:1 e Hebreus 3:1. Quem lê as epístolas aos Coríntios, logo se convence de que os santos mencionados tinham suas faltas. Apesar disso, disse que são santificados e chamados santos. O motivo está em que a santificação completa não é obra de um dia ou de um ano, mas da vida toda. Inicia-se no momento em que a pessoa se converte, e continua a vida inteira. Cada vitória apressa o processo. Poucos cristãos há, em que não obtiveram a vitória sobre algum pecado, que antes muitos molestavam e os vencia. Um homem que era escravo do fumo e alcançou a vitória sobre o vício, se regozija nessa vitória. O fumo deixou de ser uma tentação. Já não mais o atrai. Obteve a vitória. Nesse ponto está santificado. Assim como se tornou vitorioso sobre uma tentação, pode chegar a sê-lo sobre todo o pecado. Terminada a obra, e alcançado o triunfo sobre o orgulho, a ambição, o amor ao mundo e todo o mal, estará pronto para a trasladação. Terá sido provado em todos os pontos. O maligno veio e nada achou. Estará irrepreensível, mesmo perante o trono de Deus. Cristo porá sobre ele seu selo. Estará são e salvo. Deus terá terminado nele a sua obra. Estará completa a demonstração do que ele pode fazer com a humanidade. Assim ocorrerá com a última geração que vive sobre a terra. Por meio dela, Deus efetuará a demonstração final do que pode fazer com a humanidade. Tomará os mais fracos dos fracos, aqueles que levam os pecados de seus antepassados, e neles revelará o seu poder. Estarão sujeitos a toda tentação, mas não cederão. Provarão que é possível viver sem pecar, demonstração que o mundo tem aguardado e para a qual Deus tem estado a fazer preparativos. Será evidente a todos que o Evangelho pode, com efeito, salvar plenamente. Deus será achado verdadeiro em suas palavras. O último ano do conflito terá a prova final, mas esta, tão somente demonstrará aos anjos e ao mundo, que nada do que o maligno faça, abalará os escolhidos de Deus. Cairão as pragas, ver-se-á destruição por todos os lados, os remidos enfrentarão a morte, mas, como Jó, manter-se-ão firmes em sua integridade. Nada os pode fazer pecar. Guardarão os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Através de toda a história do mundo, Deus tem tido seus fiéis. Eles têm suportado aflição e grande tribulação. Mas mesmo em meio aos ataques de Satanás, como diz o apóstolo Paulo, através da fé, eles praticaram a justiça, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11:37 e 38. E além dessa lista de testemunhas fiéis, muitas das quais foram martirizadas por sua fé, Deus terá, nos últimos dias, um remanescente, um pequeno rebanho por assim dizer, no qual e por meio do qual, dará ao universo uma demonstração de seu amor, poder e justiça, que com exceção da vida piedosa de Cristo na terra, e seu supremo sacrifício no Calvário, serão a demonstração mais vasta e concludente de todas as épocas, daquilo que Deus pode fazer no homem. É na última geração da humanidade sobre a terra, que será plenamente revelado o poder de Deus para a santificação. A manifestação desse poder é a defesa de Deus. Esta limpará o nome do Senhor de toda e qualquer acusação que Satanás lançou contra ele. Na última geração, o Senhor será justificado, e Satanás, derrotado. Talvez seja necessário ampliar isto um pouco mais.